Olá, professores, tudo bem com os senhores? A gente espera que sim. Vamos dar continuidade à jornada técnica do CMEAN 2025. Eu sou Rafael Soares, eu estou como coordenador da CITEM, que é a Coordenação de Infraestrutura Tecnológica do Ensino Mediado, que faz parte da Gentec, a nossa gerência de ensino. E hoje vamos tratar alguns assuntos, mas aqui no estúdio está comigo também nosso colega. Pode ser. Olá, professores, coordenadores, me chamo Melquisedeque, sou assistente técnico administrativo e bem-vindo a mais uma jornada. É isso aí. A gente vai abordar alguns tópicos um pouco mais burocráticos, digamos assim, mas de suma importância para o entendimento, principalmente da questão das solicitações de turma. A gente vai chamar agora os slides, a gente vai mostrar aqui que o tema hoje são os procedimentos de validação de turmas do ensino presencial com mediação tecnológica. A gente tem, então, alguns procedimentos que são relacionados a fluxo de atendimento para essas solicitações de turma e a nossa própria validação dentro do CMEAN, que é feito para essas turmas serem finalmente ativadas no sistema. E depois desse caminho que se toma para essas turmas serem ativadas, a gente vai finalmente chegar no tópico que, até o momento, muitos já perguntaram. A gente vai falar sobre os logins, finalmente os logins de 2025. Então, tá aí os tópicos, olha só. Os procedimentos de abertura, a gente vai falar como é que o CMEAN lida com essas solicitações e, por fim, a gente vai falar sobre os logins de turma das turmas já validadas para esse ano de 2025. Então, assim, os procedimentos de abertura de turma, a gente vai ver no próximo slide, eles têm um documento norteador. Esse documento foi emitido em 2023, ele é um memorando 006 de 2023. É nele que está estabelecido todo o fluxo dessa abertura, os quais setores, de onde começa a solicitação e por onde passa toda a solicitação para essas turmas novas, incluindo quais são os documentos necessários, quais são os critérios e quais são os documentos que a comunidade, quando solicita, a comunidade, a escola, a coordenação, necessita enviar aqui para a secretaria, e envolve vários setores responsáveis aqui, dentre eles o DEPLAN, os gabinetes do interior e o próprio CMEAN em determinado momento. A gente é uma das engrenagens dessa máquina. A gente vai passar para o próximo, que a gente já dá um pequeno resumo para vocês entenderem como funciona isso. Então, existe ali uma solicitação inicial. Então, existe uma manifestação, digamos assim, da escola, da comunidade, alguma assembleia que tenha o interesse da abertura de turma. Então, começa assim, temos uma demanda para aquela turma ser aberta, então começa dali e isso se inicia através de um SIGED, o nosso sistema de controle de protocolos e processos. A coordenadoria envia através do SIGED para dar início ao processo. Na sequência, a gente tem ali a verificação dos requisitos. A coordenadoria verifica os requisitos mínimos não atendidos, se são atendidos, confirma a lista de alunos, por exemplo, se tem vigia, se tem merendeiros, se tem energia elétrica, se a sala de aula é adequada, se tem abastecimento de água, limpeza, etc. Então, ele vê vários requisitos básicos mínimos para a abertura dessa turma. Na sequência, começa o encaminhamento propriamente dito. Aí, caso os critérios sejam atendidos, o processo segue. Ele vem para o gabinete do interior da capital. E se for uma turma indígena, porque esse memorando também dá conta de turmas indígenas, não só de turmas do mediado. E passa pela gerência, a GEI, que é a gerência responsável pelas turmas indígenas. Mas não para por aí, Nem mesmo resumido, ainda tem mais uma etapa, que é a validação. A gente segmentou aqui como validação e planejamento. A DEPLAN, então, valida a demanda, ou seja, ela entra em contato, muitas vezes viaja para o interior. E nessa viagem eles fazem um levantamento do que existe lá de equipamento, por exemplo, para o ensino mediado.
quais são as demandas, se precisa de antena, se precisa de kit sala, né? Verifica também a necessidade de professores. Junto com isso, verifica se precisa alimentação e transporte dos alunos. Então, isso já envolve mais um departamento, que é o DELOG. E, por fim, o CMEAN, né? Nesse momento, a solicitação, depois que a DEPLAN faz todo esse planejamento, volta a se verificar aqui na secretaria com a HAS a questão dos professores, volta a se verificar com o DELOG a questão do transporte dos alunos, merenda também. E aí, por fim, chega aqui no CMEAN e a gente analisa a disponibilidade dos equipamentos necessários, levantados, mais uma vez, pela comunidade, pelos próprios coordenadores regionais. Então, o CMEAN está ali quase no finzinho do processo para dar esse último ok, né? E a gente também faz aqui uma revalidação, porque, às vezes, o que a DEPLAN uma vez levantou de demanda pode já não ser a realidade quando chega finalmente o processo aqui. De repente já tem, ou de repente não tem e precisa de mais alguma coisa, né? De repente lá está escrito que era só kit sala, mas na realidade a gente vai ver e precisa de uma antena lá também. Então a gente já atualiza esse status da DEPLAN para verificar de fato o que está faltando na comunidade para essa turma ser atendida. E uma vez que essa solicitação for atendida, a gente vai ali para a aprovação final, né? O processo já caminhou até seu final, e aí ele pode ser dito se vai ser aprovado ou não, né? Então, se aprovado, ele segue para a DEPLAN, para então fazer o restante dos últimos trâmites mesmo, os últimos ajustes, cria a turma no sistema, a Gelote providencia a lotação dos servidores, e o Gabinete do Interior, a capital, informa as partes envolvidas, ou seja, já diz para todo mundo, ok, a turma vai funcionar, ela está criada no sistema. Então, tem toda esse caminho, né, que uma solicitação percorre aqui dentro da secretaria, e sendo um fluxo, ela depende, obviamente, né, a gente sabe que para funcionar uma turma do CMEAN, é imprescindível, né, os equipamentos. Então, assim, muitas vezes a comunidade já chega da gente perguntando se a turma vai funcionar. Porém, a gente tem essa questão. Depende, na verdade, de outros fatores, né? Se vai ter professor, se o transporte está ok, se a merenda está ok também, se a própria estrutura da escola suporta. Então, o CMEAN está ali no finzinho, a gente vai ver na próxima cartela, já pode colocar que a gente está quase no finzinho ali do ciclo de aprovação. Então, assim, na prática, as etapas completas estão ali, né? Elas, primeiro, a escola e a comunidade, ou o que houver, como diz ali no próprio documento, faz sua manifestação da necessidade, da demanda da turma. Segue para a coordenadoria regional, que faz o quê? A coordenadoria regional é ela que oficializa dentro dos nossos controles internos, nossos sistemas de controles internos, que é o CIGED. Então, é a coordenadoria que faz, enfim, a reunião de todos os documentos, elabora o ofício e manda via CIGED. Para onde? Para o Gabinete do Interior ou da capital, né? Que a gente tem turmas aqui de imediato na capital. Então, da coordenadoria regional, passa para o Gabinete do Interior. O Gabinete do Interior também, né, dá o seu parecer se a turma é válida ou não. Continua. Vamos tentar abrir essa turma. Vai para o DEPLAN. O DEPLAN insere justamente numa nossa planilha que a gente tem de controle dessas turmas, né? A gente tem listado, tudo bonitinho, quais são as solicitações. E também dá encaminhamento ao CIGED. Então, passa a ter 2 controles nesse momento. E aí, então, segue aos outros setores, HAs, na sequência com os professores, o DELOG, para ver transporte, né? E aí, então, depois que esses 2 setores deram sim ou não, basicamente deram o sim deles, né? Porque se der um não, já trava ali um pouco e a gente já tem né, já passa a rever a turma, porque alguma coisa engrenou ali no meio, né? Não engrenou ali no meio. Mas se ela chegar aprovada aqui para o CMEAN, a gente está ali no 7º passo, né, de 11 etapas. Então, está mais para o final do que para o meio. O que a gente diz se tem ou não equipamento, né? E muitas turmas
ano passado a gente, né, aprovou a solicitação, a gente tem equipamento para atender. Entretanto, a gente tem, obviamente, o limite físico dentro do estoque, né? A gente tem um limite máximo de antenas que a gente pode dispor, um limite máximo de kit sala de aula que a gente pode dispor. E não só isso, né? A gente tem também que fazer o remanejo de algumas solicitações que, por exemplo, a certa comunidade não vai mais usar esse ano e a gente pode mandar para outra comunidade aquele equipamento. Então, mesmo isso é feito na etapa do CMEAN. A gente tanto vai saber quanto de coisa nova a gente vai ter que botar no parque, quanto a gente vai ter que fazer todos os movimentos para que saia de um lugar ao outro o nosso chamado remanejo, que a gente também vai ver isso mais tarde. E aí sim, se a gente dissesse sim, a gente passa para o gabinete executivo, que autoriza, que dá o último aval. O DEPLAN, então, encaminha também para a GELOT e o gabinete do interior, finalizando ali a etapa de aprovação da turma, já turma criada no sistema e ativa, aí ela passa a ser uma turma nova para aquele ano vigente, né? E isso nos resume e encerra basicamente esse ciclo de turmas. Nesse momento, a gente tem já atendendo várias solicitações, estamos ainda na busca de dos equipamentos, a busca sempre continua, então, mesmo agora, a gente está caminhando com solicitações em aberto, mas que faltam só a gente saber qual é a real situação no local e dispor aí do equipamento para fazer esse remanejo. E como a gente falou, esse é o caminho dentro da secretaria, né? A turma se cria, se pede a criação de turma e ela é criada dessa maneira dentro da secretaria. Mas dentro do CMEAN, né, no próximo slide a gente vai ver, existe, né, o nosso próprio controle aqui da CITEM. Então a gente tem basicamente 4 grandes aspectos que para poder funcionar a CITEM, a gente tem 4 grandes áreas que a gente atua dentro da CITEM. Que o primeiro delas, obviamente, é o mapeamento e controle de turmas ativas. Né? A gente realiza o monitoramento contínuo dos equipamentos de turma. Né? As turmas ativas, a gente classifica elas em continuidade, que são as séries que já vêm de anos anteriores, e as turmas novas, né? Que são essas que são atendidas através desse processo que eu acabei de explicar. Esse controle inclui o mapeamento, né? A gente detalha o máximo possível os equipamentos utilizados. Então, a gente tem também uma grande planilha em que a gente determina cada um dos códigos, cada uma das antenas, a gente sabe aonde está e para onde vai. A gente tem esse controle, né? No primeiro dia eu mostrei um mapinha, aquele mapinha lá também, todo o código geográfico, a gente sabe aonde cada antena, cada equipamento está. Né? Então, a gente faz isso também dentro da CITEM, um dos aspectos de controle que a gente tem. O próximo, né, faz parte da logística do negócio todo. Né? Na segunda etapa, a gente tem o planejamento e atendimento das solicitações. Né? Como a gente bem disse, a gente avalia a disponibilidade do equipamento para novas turmas e a gente segue o fluxo estabelecido de aprovação, esse fluxo que a gente conversou agora. Esse processo não só assegura, né, as demandas sejam atendidas conforme os critérios e estruturas. Então, a gente otimiza o recurso o máximo possível. Então, a gente controla e planeja para que a gente saiba, de fato, onde esses equipamentos vão ser implementados. A gente também tem esse controle e é feito dentro da CITEM. O terceiro aspecto das 4, né, é a própria gestão da logística, porque fazer isso também envolve muita logística. A gente faz essa distribuição, por exemplo, visando a distribuição dentro do município, se não der dentro do município, dentro da calha, se não der dentro da calha, a calha mais próxima, os municípios mais próximos. Né? Então, esse processo também tenta garantir que o dispositivo seja corretamente alocado às turmas, considerando sua origem e destino, de modo a otimizar o recurso, de novo também, o máximo possível. Então, a gente também faz a gestão logística da alocação desses recursos. E, por fim, dentro da CITEM, a gente também controla o remanejamento dos equipamentos, né, que é o 4º item. A gente faz esse controle do remanejamento, que além de fazer a distribuição, a gente também abre, por exemplo, as OS junto à terceirizada, que
demandam a ela esse movimento dos equipamentos, né? Então, a gente tem também esse quarto item no nosso controle dentro da Citem. Por ter esse controle, a gente também tem a nossa análise também segue um pequeno fluxo dentro, justamente para tentar descobrir o que fazer com as turmas em solicitação, né? No próximo slide a gente tem o pequeno fluxo interno de como é que funciona isso, tanto para a turma em solicitação quanto para turmas novas, né? Uma vez que chega a solicitação dentro para o CMEAN, né, a gente vai lá e confirma a necessidade do equipamento. Então, de novo, o CMEAN verifica junto à comunidade se aqueles equipamentos indicados pela DEPLAN são os de fato necessários. Identifica também a designação dos equipamentos. Então, a gente pega lá o códigozinho, né, a gente analisa exatamente, pega o código e coloca no lugar correto de onde ele sai e para onde ele vai. E, por fim, a gente sinaliza isso, a aprovação para o DEPLAN, né? Nesse caminho, a gente volta lá na planilha, volta lá no CIGED e indica que dará continuidade a essas turmas também. Na sequência, a gente tem, então, uma vez que a turma foi aberta, né, a gente também não desloca o equipamento assim que a gente diz o sim, porque, como a gente falou do fluxo, vai ter momento em que a turma vai travar em alguma outra etapa do processo. Então, uma vez que ela realmente está aprovada, é que a gente manda a autorização da ordem de serviço. E aí sim, né, a terceirizada vai lá e conclui o atendimento, levando o equipamento para outro lugar ou ativando o equipamento onde tem que ativar. Isso resume, né, mais ou menos o que a gente faz aqui quando chega essas solicitações de turma, tanto de continuidade quanto as novas. E a gente vai falar por um assunto muito aguardado nesse momento, né, que são os logins, tá, gente? A gente também tem um processo, nesse momento, de que a gente tem que informar os logins a vocês. Isso é feito de que maneira? Né, a gente vai informar de duas formas esse ano. A primeira vai ser através de um documento via CIGED, né, as coordenadorias vão receber, né, a gente está até informando ali, a coordenadoria vai receber os logins em uma grande tabela, até aquele momento de corte. Porém, o nosso velho painel continua funcionando. O painel de consultas de login, que a gente vai liberar já a partir de hoje, né, vai entrar no ar com o nosso amigo Melk aqui apresentando como é que a gente faz esses filtros, né? Os professores que estão chegando novos, eles vão poder conferir com a gente como é que faz o filtro dos logins. Eu vou passar agora, então tá aí no painel, na verdade, a gente está mostrando que a tabela vai ser enviada através do CIGED e isso inclui o link para o acesso. Tá bom, gente? Eu vou passar aqui a palavra para o Melk, para ele dar continuidade e mostrar para vocês como é que faz o acesso, né, Melk? Como é que faz o acesso ao painel e como é que usa o painel. Sim, olá mais uma vez. Ontem, os líderes do suporte técnico estiveram aqui explicando como configurar o login no IPTV. E hoje iremos ensinar como consultar esses logins no site de logins, que é esse portal aí que vocês vão ver agora. Para acessar o login, é necessário acessar o endereço bit.ly/logins2025. E aqui, como vocês podem ver, tem algumas instruções de como conseguir o login para acessar o IPTV. Por exemplo, vamos procurar um aqui. Clique em município, selecione o município a qual vocês pertencem. Se não estiver aparecendo aqui, vocês podem pesquisarem. Um exemplo aqui, município de Guajará. Clique em Guajará, depois clique em somente, que irá aparecer somente o município de Guajará. Depois clica fora para poder sumir essa tela. Aqui embaixo irá aparecer todos os logins
que pertencem ao município de Guajará, de todas as comunidades, de todas as turmas. Certo? Então, vamos continuar usando o filtro para localizar a turma de cada professor. No município de Guajará, existe apenas uma escola sede, que também é conhecida como escola mãe ou escola matriz. Então, nesse caso, não é necessário selecionar o filtro. Então, vamos usar outro campo. Escola local, por exemplo. Toda comunidade existe uma escola local, ou o nome da comunidade, que vai dar no mesmo. Vamos usar aqui um exemplo da comunidade Gama. Clique em somente Gama e depois clica fora para poder sumir essa tela. Aqui embaixo vai aparecer os logins de todas as turmas que fazem parte da comunidade Gama, do município de Guajará. Aí, o que o professor precisa fazer? Escolher qual é o ensino que ele pertence, qual é o ensino que ele vai acompanhar as aulas, se é o ensino médio ou o ensino fundamental. Vou colocar aqui ensino médio para dar o exemplo. Clique em somente, depois clica fora para poder sumir essa tela. Apareceram aqui 3 turmas de ensino médio. Aí o professor vai poder escolher depois a fase, se é primeiro ou segundo. Se tivesse um terceiro, iria aparecer aqui terceira fase do ensino médio. Ou ele pode escolher o turno, é o noturno, já que todo ensino médio é aplicado no turno noturno. Se fosse ensino fundamental, seria turno vespertino. Então, vamos escolher aqui primeira fase do ensino médio, primeira série, aliás. Então, esse aqui seria o login do professor. Esse login, o professor vai usar para acessar o IPTV, como foi explicado ontem. Coloca o login no IPTV e digita aquela senha padrão. Para o professor conseguir o seu e-mail de turma, basta pegar esse mesmo login e acrescentar lá no final o domínio @educacão.am.gov.br. Para o professor ter acesso a esse login de turma, ele precisa acessar no site www.gmail.com. Lembrando que esse e-mail de turma não pode ser confundido com o e-mail institucional do professor. O e-mail institucional do professor é aquele em que o professor vai usar para acessar o diário digital. Esse e-mail de turma, ele é utilizado para o professor acessar o seu e-mail e receber as cartelas, as avaliações, os conteúdos que serão ministrados a cada dia de aula, os calendários e assuntos referentes à modalidade de ensino mediado. Esse aí, é o site que vocês usam para acessar esse portal que nós acabamos de acessar, que é o bit.ly/logins2025. Com eles, o professor vai poder consultar seu município, sua comunidade, sua turma e localizar o seu login para acesso ao IPTV e o e-mail de turma. O login ele é gigantesco, desse tamanho, como vocês podem ver. Aí surge uma dúvida de alguns comunitários. Por que não criar um login mais fácil? Por que possui tudo isso de caractere? Então, aí nós temos o exemplo. As primeiras letras, no caso desse exemplo que está na tela, o Ipixum, é uma abreviatura do município de Ipixuna. O segundo código, esse 383, é o código que representa o CIGEAN da escola sede. Depois vem o 5EJE, que esse exemplo é uma quinta etapa do EJA. Se fosse o terceiro ano do ensino médio, seria o 3EM. E se fosse um sexto ano do ensino fundamental, seria o 6, o E e o F. F representa ensino fundamental.
Aí depois vem esse número 1, que representa a turma. A turma está ligada à escola sede. E, por último, vem o ano letivo, 2025. Para quem foi professor do ano passado, utilizou o login com o ano letivo 2024. E a senha padrão para acessar o e-mail de turma é essa, semian, hashtag 2025. E para acessar o IPTV, é o semian.seduc. E outro detalhe, entre esses códigos, o IPX1, 383, 5, EJA, é utilizado o underline. Não é aquele traço, não é o hífen, é o underline. Alguns professores têm essa dúvida ainda. Tá certo, né, Mel? Que é isso aí. E a gente orienta, né, e sinaliza mesmo aos professores que utilizem o login deste ano, tá? O finalzinho 2025. Os logins do final de 2024 vão ser, em determinado momento, desativados, tá bom? Então, assim, procurem os logins desse ano através do link que o Melk falou, tá aqui também na transmissão. Depois vocês voltem um pouquinho para dar uma lida, o bit.ly com y /logins 2025, tá? E utilizem esses logins para fazer acesso no IPTV e no material de turma de vocês. Nesse momento, então, a gente já se despede, né? A gente agradece muito a atenção, né? Tá aí nossa despedida, né? A gente conta sempre com a colaboração de todo mundo, mas a gente está aqui justamente para dar esse suporte, para dar esse apoio, tirar todas essas dúvidas, porque o que vale é a aula chegar lá na ponta para os nossos alunos. Então, muito obrigado para vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado, professores. Até a próxima. Até a próxima.